Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula 2 de treinamento e desenvolvimento TID. Na aula anterior nós falávamos dessas quatro etapas que fundamentam o TID. O levantamento de necessidades de treinamentos, a questão da programação desses treinamentos, a execução e a avaliação. Então vamos lá. A partir do momento em que uma empresa ela tem uma área específica de treinamento e desenvolvimento, é muito importante que tenha profissionais habilitados para que possa fazer uma boa levantamento de necessidade de treinamento, o tal LNT. Então, como que nós fazemos isso? Nós podemos fazer isso através de pesquisas com os funcionários, de uma verificação das necessidades que precisam dos seus setores. Então, desde levantamento de treinamentos técnicos, treinamentos operacionais. Então, eu posso fazer treinamento onde eu verifico a necessidade de ter uma habilidade técnica. Então, por exemplo, posso verificar que ali há uma necessidade, por exemplo, do funcionário aprender sobre planilhas, aprender sobre português prático, sobre operações matemáticas, mexer num sistema operacional específico, um conhecimento em matemática financeira, um conhecimento de gestão. Então, a gente pode fazer levantamentos de necessidade tanto de questões técnicas como questões comportamentais. Então, nós podemos trabalhar processos de motivação, processos ligados a trabalho em equipe, trabalho em grupos, gestão de conflitos. Então, esse levantamento de necessidade ele pode passar por questões técnicas e por questões técnicas operacionais e por questões comportamentais. Sim, muitas vezes as pessoas precisam ser treinadas para saber, por exemplo, ter comportamentos dentro da empresa. Então, esses comportamentos podem ser desde um comportamento como ter um respeito mútuo, trabalhar a empatia, a questões mais técnicas. Então, é muito importante entender que os levantamentos de necessidade, ele tem uma pegada técnica operacional, mas também comportamentais. E como pode ser feito isso? Muitas vezes, e é o mais tido, essas necessidades elas têm que vir de quem demanda do RH, de quem demanda para a gestão de pessoas. Então, ele tem que vir dos funcionários que vão literalmente trabalhar juntamente com aquela equipe e com aquele profissional. Então, para vocês gestores, é fundamental você começar a verificar qual a necessidade que seus funcionários possuem. Porque não tem coisa mais importante e é mais sabido que um gestor entender qual que é a necessidade do seu funcionário. Muitas empresas, às vezes, quando não tem esse levantamento de necessidade, ela faz aquele pacote de treinamento e faz uma escala. Então, assim, poxa, não tem coisa mais interessante quando o gestor participa desse levantamento de necessidade. A área de RH, a área de gestão de pessoas é muito importante, mas tem que dividir essa responsabilidade. Então, é muito importante que o levantamento de necessidade de treinamento seja feito com a área de gestão de pessoas, com o gestor que solicita e com o próprio funcionário. Com o funcionário, a gente pode fazer o levantamento, a gente pode deixar caixa de sugestões, a gente pode fazer uma visita em campo, né, para verificar qual que é a necessidade que tem ali das pessoas serem treinadas. Por que isso é importante, essa primeira etapa de levantamento de necessidade? Para que os treinamentos sejam coerentes com o público, com a linguagem e a necessidade em si. Não adianta, por exemplo, você colocar um treinamento técnico se a necessidade ali é um treinamento comportamental e vice-versa. Não adianta você dar um treinamento comportamental onde muitas vezes as pessoas precisam de um treinamento técnico. Então, o LNT é muito importante como primeira etapa de um treinamento. A partir do momento que essas necessidades são supridas e vão começar a acontecer, então assim, fizemos levantamento de necessidade de treinamento e esses treinamentos agora vão acontecer dentro da empresa. Então a gente já sabe quais as necessidades. Então depois que nós vencemos essa primeira etapa, aí a gente passa por uma fase de programação. Por que é importante ter essa programação? E nós da área de gestão de pessoas, nós da área de RH, temos que ter esta competência para entender. Porque as pessoas precisam ser avisadas antecipadamente. Não tem coisa mais desagradável que você chegar, tá lá no seu e-mail, que naquele dia vai ter um treinamento.
que é um treinamento que muitas vezes você percebe que foi avisado de última hora. A programação ela tem que ser enviada antecipadamente. Então as pessoas já têm que saber que dia tem um treinamento, quando vai acontecer o treinamento, quanto tempo vai durar esse treinamento. Então, é extremamente importante essa programação, porque dependendo do treinamento, esse treinamento ele pode ser feito dentro das organizações, em algumas áreas específicas, em outras vezes até fora das organizações. E, entendendo o momento que estamos passando, muitas vezes esses treinamentos estão sendo feitos de forma remota. Sim, muitos treinamentos hoje são feitos de forma remota. Então, essa programação é de suma importância. As áreas são avisadas, os gestores são avisados e os funcionários são avisados. E o que a gente pede sempre? Que você mande esta programação antecipadamente e próximo esta programação você replique novamente. Então, temos que ter um controle muito grande para essa segunda etapa do treinamento e desenvolvimento. Então, a primeira etapa que concluímos é o LNT, que é o levantamento de necessidade de treinamento. Depois, nós passamos para a parte de programação. Então, nós programamos esse treinamento, colocando ali o período que esse treinamento vai durar, o dia que vai acontecer e de que forma vai ser feito, dentro da organização, fora da organização ou de forma remota. Depois que esse treinamento é feito, levantamento de necessidade, tem a programação, aí a gente parte para a execução. Essa parte é fundamental. Por quê? Não adianta a gente fazer um levantamento de necessidade de treinamento, não adianta a gente passar os avisos para as pessoas, não adianta a gente direcionar se você não utilizar uma linguagem correta. Mas como que é uma linguagem correta? Veja bem, hoje, propositalmente, eu fiz questão de fazer com vocês uma aula remota gravada. Por que isso? É exatamente para que a gente possa já usufruir das possibilidades. E então, esta aula, por exemplo, vocês estão recebendo ela de forma remota. Eu espero que as pessoas estejam ouvindo até aqui, para que a gente possa vivenciar esse processo. Então, na parte da execução do treinamento, o que é muito importante é o profissional que vai estar à frente, ou a profissional que vai estar à frente desse treinamento, tem habilitação? A linguagem desse profissional é coerente com a linguagem desse público? Né? Então, assim, é muito importante. O espaço onde está acontecendo esse treinamento é um espaço que comporta as pessoas, é um espaço que tem uma iluminação bacana. Na execução, quais são as didáticas que são colocadas nesse treinamento? Quais são as ferramentas que são colocadas nesse treinamento? Sim, é muito importante na execução do treinamento, nós podemos avaliar isso, porque alguns treinamentos, eles requerem, por exemplo, prática. E se nós vamos ter práticas de treinamento, deve-se pegar um espaço onde seja confortável, onde tenha iluminação, e se for presencialmente, seguir regras, como nós estamos passando agora, ter protocolos específicos, saber se vai ter apostilas, se as apostilas têm uma linguagem coerente. Então, para vocês que vão solicitar treinamentos, ou vocês que vão executar esse treinamento, tem que entender, vai ter uma linguagem visual, vai ter uma linguagem só de papel, na escrita? Como que vai ser essa linguagem? Isso é fundamental a gente entender como que vai ser essa execução, né? Então, fazemos levantamento de necessidade, fazemos uma programação e executando. Então, por exemplo, no período que nós vamos executar esse treinamento, se você for utilizar uma apostila, essa apostila tem coisa para poder anotar, vai ter uma dinâmica de grupo, né? São processos que não dá para levar em consideração. Então, é importante, ao executar um treinamento, para que você possa levar em consideração todas essas etapas e principalmente na hora da prática, na hora da execução. Depois, nós passamos para a avaliação. Então, como que é um processo de avaliação de treinamento? A avaliação de treinamento é importante porque muitas vezes nós vamos colocar um parâmetro para que eu possa compreender que esta avaliação, que esse treinamento foi válido. Algumas empresas colocam como parâmetro que 80% dos funcionários gostem desse treinamento.
E aí, por que é essa avaliação? Para saber se aquela linguagem é coerente. E eu acredito que é importante, quando a gente coloca um indicador, olha, se 80, 90, 95% dos nossos funcionários ficaram satisfeitos, e aí que nós temos que entender. Essa satisfação é feita porque a linguagem foi boa, porque a linguagem foi rápida, porque o funcionário percebeu que aprendeu coisas novas, que o funcionário entendeu que houve desenvolvimento. Então essas perguntas da avaliação, elas têm que ser totalmente coerentes com o público. Não dá para pegar uma avaliação na internet e colocar. A gente tem que fazer perguntas diretas. O curso trouxe esta possibilidade? Você aprendeu isso? Como que foi a didática de quem estava à frente do treinamento? Os horários foram cumpridos? Né? As práticas foram cumpridas? Então, é importante que isso esteja diretamente ligado ao processo de treinamento e desenvolvimento. Então, a etapa de avaliação é muito importante. E mais importante ainda para você, gestor, é que esta avaliação ela não fique ali no fundo da gaveta, que ela sirva de subsídio, que na próxima vez que o funcionário participar desse treinamento, ou que você for aplicar novamente esse treinamento, que você tenha um subsídio. Então, será que valeu a pena o local? Será que o tempo foi muito, foi pouco? Será que quem estava conduzindo o treinamento vale a pena continuar? A didática foi uma didática interessante? O funcionário se sentiu motivado? Então, a avaliação tem um papel muito importante, fundamental para o treinamento e desenvolvimento. Então, no resumo deste conteúdo que nós vimos 4 etapas fundamentais. O LNT, o levantamento de necessidade de treinamento, que é o momento em que eu vou fazer o levantamento nas áreas, com os gestores, com os funcionários. Depois a gente parte para a fase da programação. Então eu vou programar, eu vou comunicar as áreas, eu vou informar os responsáveis quando vai acontecer esse treinamento, de que forma vai acontecer esse treinamento e acompanhar. Depois a gente parte para a execução. Como que vai ser feita essa execução? Todo o cuidado foi tomado? A execução vai ser feita por uma pessoa técnica responsável? Vai ser dentro da organização, fora da organização, no espaço que seja coerente? E, por último, nós falamos da avaliação. O treinamento vai trazer um conhecimento e eu posso medir. A execução foi feita de forma correta. Então, essas avaliações são muito importantes e elas devem ser levadas em consideração de uma maneira bem especial, mesmo quando essa avaliação não for uma avaliação que você considera justa. Porque muitas vezes nós da área de recrutamento, nós da área de recursos humanos e de treinamento, nós temos todo o carinho de fazer um treinamento, contratamos, né, as pessoas, preparamos um lanchinho bacana, mas o funcionário na avaliação, ele fala que não teve uma coerência, por exemplo. Nós não podemos achar que isso é uma coisa ruim. Nós temos que entender que foi a avaliação que foi feita. E a gente tem que entender o seguinte: onde nós erramos? Foi no levantamento de necessidade? Foi na hora da programação? Foi na hora da execução? Então, as respostas, a gente não pode esperar só respostas positivas. A gente tem que levar muito em consideração, de uma forma totalmente imparcial, qual a resposta que aquele treinamento teve. Exatamente para que possamos aperfeiçoar e desenvolver. Então, eu espero que vocês tenham chegado até aqui e daqui a pouquinho voltamos a falar novamente. Forte abraço a todos.